Dominando os instintos mais primitivos, aprendendo a dominar algumas reações que são negativas, exercendo domínio próprio. Todos nós temos, e até o final aqui, eu tenho certeza que você vai descobrir um pouco mais sobre você, mas não só descobrir qual é o tipo, qual é o teu perfil, mas também como crescer em maturidade espiritual nessa área, aprendendo a dominar, como fazer, e vai fazer algo prático daqui a pouquinho já. Então vamos lá. Primeiro eu quero fundamentar aqui em três passagens, três referências bíblicas, porque todos nós temos as nossas reações, biblicamente chamamos de reações na carne, né? Reações carnais. E o que devemos fazer, né, em função delas? Gênesis 4:7, Deus fala para Caim que após ele ter ficado chateado com relação à oferta dele não ter sido recebida e do irmão ter sido, Deus fala para ele que ele deveria aprender a dominar aquela reação. Se você fizer o bem, não será aceito. Gênesis 4:7. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, ordem de Deus para Caim: domine o seu pecado. Bom, outra referência bem importante é Gálatas 5, versículos 22 a 25. Está lá falando sobre o fruto do Espírito, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Olha só como é uma atitude pessoal, né? Uma atitude sua. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Então é uma postura nossa, é uma decisão nossa de andar da forma certa, de viver com esses comportamentos sendo aflorados em nós, que se chama fruto do Espírito, certo? Então, tem algumas emoções que são difíceis de se controlar, não é verdade? Mas, com certeza, todas elas nós podemos aprender a dosar o quanto tempo que elas duram. Sempre tem a opção nossa de reagir a uma emoção, beleza? É importante que essas emoções se tornem sentimentos. O que são sentimentos? Sentimentos são emoções que a gente percebe. Então, a gente consegue perceber, essa é a primeira coisa, conseguir compreender certas emoções que a gente tem, que aí então elas passam a ser sentimentos. E segundo passo é o quê? Aprender a dominar. Porque você não domina uma coisa que você não conhece, né? Então você precisa se conhecer, reconhecer as reações que você tem, para então você dominar. E quanto mais você se desenvolve em lidar com as emoções, mais rica a sua vida fica. Melhor você vive. E aprender a dominar as suas emoções a ponto de gerar hábitos, né? Novos hábitos de não gritar. Quando tiver um momento de tensão, quando vier ali um gatilho de conflito, você não se deixar ser dominado pela ira, raiva, gritaria, xingamento, né? Berros e tudo mais, tá bom? É nessa direção que a gente vai. Provérbios 29:11 diz assim: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Então, como eu falei, vamos em direção a reconhecer, né, entender como é que nós somos. Primeira coisa, eu vou dar aqui 3 tipos de pessoas e qual tipo de pessoa que você é. Você é daquela pessoa, primeiro, que explode, tem um gatilho de conflito, tem um fator gerador de tensão, uma situação que te irrita, te deixa chateado, magoado e tal, aí você explode, você bota pra fora. Esse é um tipo de pessoa. Tem aquela pessoa que ela acumula, guarda, vai enchendo, uma hora tem um rompante de extravasamento ali daquele sentimento, e aí tem cada reação que muitas vezes a pessoa nem se conhece. E tem aquela pessoa também que implode, a pessoa que guarda, e aí isso vai estourando dentro da pessoa, vai mergulhando em ressentimento, em angústia, tristeza, decepção, indignação. Todos esses 3 tipos de pessoas, afastamento emocional e também distanciamento físico. Então a primeira coisa é você se reconhecer, entender como que você é. Bom, só que a maturidade espiritual, ela é demonstrada na habilidade de controlar esses impulsos mais primitivos, de aprender a resolver isso, de manter a paz no momento de tensão e se desarmar de reações primitivas que são tendências nossas. O Espírito Santo ajuda nesse processo, tá? E as Escrituras são muito claras de que cada um deve tomar a sua parte, a sua posição em fazer com que isso aconteça, em detectar esse gatilho de conflito e ser certeiro no alvo de viver inclinado ao Espírito, de deixar com que o fruto do Espírito vença. Então,
baseado nisso, nessas 3 referências, estão aí na descrição do vídeo essas 3 referências e o material também, e o link para o material. Então vamos aí a 2 dinâmicas. Eu quero conduzir você a uma experiência, beleza? Então, bem importante agora você ficar bem calmo, vai ser individual a experiência, beleza? E durante aí 1 minutinho, eu vou te dar um tempo para que você procure se lembrar aí, nesse exato momento, 1 ou 2 ocasiões em que você ficou com alguma emoção negativa por alguma coisa que outra pessoa fez. Por exemplo, ficou irritado, ficou irado, ficou indignado, magoado, decepcionado, entristecido. As situações mais fortes, talvez aconteceu até hoje, né? Situações que aconteceram e você viu que trouxeram sentimentos negativos. Tá lembrando aí a situação? Entre na situação, lembre a situação, lembre o que gerou esse sentimento negativo. Visualize a situação. Sinta novamente um pouco daquela emoção negativa. Perceba só que você vai ter a tendência de focar na atitude do outro. Eu quero pedir para você fazer um esforço de você focar em como você reagiu, não no que o outro fez que causou esse sentimento. Tenta focar agora na sua reação interna e talvez até externa. Tá lembrando como você reagiu? Então, livre-se daquela tendência lá de tentar justificar, né? Por que você agiu assim. Isso é natural nosso, a gente querer justificar, mas eu agi assim, eu pensei assim, eu falei isso por causa daquilo. Não, foca em você agora, no que você pensou, no que você falou, no que você fez. Ainda que você não tenha falado ou feito nada, só pensou, mas você sabe que não foi legal. Vai direto ao seu sentimento. Aí agora, então, responda para você mesmo se essa reação sua foi fruto do Espírito ou foi obra da carne. Se a resposta for a segunda opção, você faz uma coisa comigo, faz um exercício mental comigo aqui. Certo? Uma obra da carne sua, uma atitude, uma reação que não foi legal. Associe essa sua reação, independente, ainda se que você tenha o maior dos motivos, que a pessoa foi completamente errada. Não importa a outra pessoa, importa você. Não importa o outro, importa a sua reação, tá? Tenta linkar essa sua reação, esse seu sentimento, a um versículo que eu vou dizer agora. É um versículo que Paulo nos ensina logo após ele falar das obras da carne. Essa sua atitude foi uma obra da carne. E o versículo que Paulo fala logo depois das obras da carne, ali em Gálatas 5, 21, ele fala assim, ó: eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Obra da carne afasta de Deus, afasta do reino de Deus, independente da motivação da justificativa. Associou uma coisa com a outra, então você vai entrando nesse conflito, nesse sentimento. Poxa, independente de qualquer coisa, isso não é bom, isso é nocivo, isso me afasta de Deus. Em seguida, quero pedir para você lembrar agora, então, Provérbios 28:13, que diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, qual é o passo agora? Nós confessarmos e decidimos abandonar esse sentimento. Ainda que tenha a motivação adequada, mas não é legal. Certo? A gente se afasta a gente de Deus. Então, quando a gente deseja viver pela palavra de Deus, ainda que a gente tenha muitos motivos para reagir daquela forma, a gente tem que decidir se arrepender dessa obra da carne e pedir perdão para quebrar qualquer legalidade do inimigo e decidir mudar. Amém? Então, aí foi um gatilho de conflito. Eu quero aqui, então, ir para um tempo com você agora. Pode pausar o vídeo para ter aí 1 minuto ou 2 para você poder orar. Todos aí fazerem uma oração pessoal, 1 minutinho, porque essas reações nossas, elas nos afastam de Deus e afastam também o ambiente, afastam a presença de Deus do ambiente, tá bom? Então, pausa o vídeo, vamos fazer um tempo aqui de oração, pedindo realmente perdão a Deus e decidindo mudar. Agora, vamos para a outra dinâmica.
nós vamos agora ao grupo, tá bom? Dentre essas opções que eu vou falar aqui agora, responda para você mesmo qual delas desperta os teus instintos mais primitivos, tá bom? Vou dar aqui apenas 3 exemplos gerais, assim, talvez seja algum outro seu, mas talvez esteja encaixado dentro desses 3, tá? Veja aí qual é o tipo de situação que é um gatilho de conflito em você, que desperta os instintos mais primitivos, tá bom? Porque lembra que é importante a gente primeiro reconhecer? Vamos lá. Primeiro, quando você se sente prejudicado, é isso que desperta em você? Quando você se sente lesado, quando você sente que mexe nas suas coisas, por exemplo, em casa, ou no lugar, quando tira as coisas do lugar, quando desarruma o que você arrumou, quando até surge alguma possibilidade de alguma coisa acontecer que você não quer, né, sofre por antecipação, quando alguém faz alguma coisa que te dá prejuízo, tira alguma coisa sua, isso que te deixa mais indignado, irritado, entristecido, essa é a primeira opção. Então, quando você se sente prejudicado. Vamos à segunda. A segunda é quando você se sente contrariado, tá? Quando alguém não concorda com a sua opinião, você é contrariado nas suas vontades, você quer alguma coisa e não dá para acontecer, você fica incomodado, né? Quando você se sente pressionado por alguém fazer alguma coisa, talvez até que você não quer fazer, isso te incomoda. Quando você se sente cobrado, né? É o segundo tipo? Beleza. Quando você se sente contrariado, guarda aí, responde para você mesmo. E a terceira opção é quando se sente rejeitado. Quando você não se sente ouvido, quando se sente desvalorizado, deixado de lado, abandonado, desconsiderado, inferiorizado, humilhado, isso mexe com a tua estrutura. E você tem reações primitivas. Qual desses 3? Então vamos agora para o grupo. E ainda que seja alguma outra área diferente que você detectou, você coloca no grupo então, não tem problema. O objetivo é que você aprenda a detectar em você o que desperta os instintos primitivos, tá bom? E que você possa, então, ao reconhecer, poder ir então, para o fruto do Espírito. Então, já detectou? Então, vamos compartilhar no grupo como é que isso funciona com você? E, principalmente, depois de a gente colocar isso para fora, como onde é que a gente tem que chegar, né? Como é que a gente vai vencer isso aí? E aí, no final, depois de compartilhar, como vermos o que precisamos fazer para vencer, vamos, então, para a oração. Orem juntos para que todos possam ficar mais fortes, aprendendo a dominar os instintos primitivos, exercendo domínio próprio e vivendo o fruto do Espírito. Que assim seja na vida de todos nós, em nome de Jesus.